Olá, dando continuidade aos nossos estudos de literatura, vínhamos tratando do modernismo, né? Primeiro abordamos o modernismo aqui no Brasil, né, nas suas três gerações, e depois falamos um pouco sobre o modernismo em Portugal, né, das vertentes, tanto na poesia quanto na prosa, né, ali. Então, dentre esses escritores, né, mais representativos daquele período, né, nós temos Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa, ele é um escritor ímpar, né, dentro da história da literatura, né? Primeiramente, né, que o Fernando Pessoa, é, muito precocemente, né, ele aprende inglês, né, então isso tem uma influência, né, na sua vida. E é interessante também, né, que, falando em vida, né, do Fernando Pessoa, né, o Fernando Pessoa é um desses poetas, né, cuja poesia é, ao mesmo tempo, um retrato, né, da sua subjetividade, né, um retrato do seu eu, né, mas também uma visão, né, externa, né, fora dele, né, diferentemente daquilo que seria inerente ou essencial, né, à figura do Fernando Pessoa, né? E isso nós falamos de uma maneira geral, né? Os críticos tratam dessa característica como a heteronímia, né? Ou os heterônimos de Fernando Pessoa. Tá? A gente tem dentro da literatura os pseudônimos, né? Quando a pessoa escreve por ela mesma e assina com outro nome. Fernando Pessoa, não. Os heterônimos, eles tinham vida própria, né? Embora eles nunca existiram, né, como figura humana, né, eles tiveram, a gente vai ver mais adiante, uma biografia, data de nascimento, data de morte, né, e os escritos deles são totalmente diferentes dos escritos do Fernando Pessoa e diferentemente dos escritos entre eles mesmos, tá? Bom, então vamos lá, né? Separei aqui algumas informações, vou disponibilizar aqui para vocês. Então, vamos lá. Bom, então nós temos aí, né, Fernando Pessoa, né, grande poeta português, né? É um dos mais importantes escritores do modernismo em Portugal, né? E um dos maiores e mais geniais poetas em língua portuguesa, né? O primeiro, né, de todos aí é o Camões, né, que inaugura uma nova forma de fazer poesia, né, utilizando já a língua portuguesa e não mais o galego português, né? E o Fernando Pessoa, né, viria logo na rabiola dele aí, digamos, né? E há alguns críticos que acreditam até que a genialidade do Fernando Pessoa ultrapassa, né, a de Camões, né? É a teoria do supra-Camões, né? De olhar o Fernando Pessoa como, digamos assim, uma poesia muito mais densa e elaborada, né, do que a do Camões, né? Mas os dois são grandes escritores da língua portuguesa, sem sombra de dúvida. Então, ele vai destacar, sobretudo, na poesia, né, com a criação ali dos heterônimos, sendo considerado uma figura multifacetada, né? Trabalhou como crítico literário, crítico político, editor, jornalista, publicitário, empresário e astrólogo, né? Nessa última tarefa, vale destacar que Fernando Pessoa explorou o campo da astrologia, sendo um exímio astrólogo e apreciador do ocultismo, né? Olha só, né? Ali a gente pensar, né, que o contexto histórico do Fernando Pessoa é ali por volta dos anos de 1915, né? É quando ele vai inaugurar, né, com a publicação da revista Orfeu, o modernismo em Portugal, né? Junto com Mário de Sá Carneiro, né, e o artista plástico e também escritor Almada Negreiros, né? Então,
o Fernando Pessoa, né, provavelmente chocava a sociedade local, né, com essa postura, né, astrologia, ocultismo, né? Lembrar que Portugal, né, tem uma influência cristã muito grande, né? Talvez um dos países mais fortemente, né, católicos da Europa. Né? E a gente sabe que, né, no catolicismo e outras religiões cristãs também, né, não tem uma crença nessa vertente aí tal do ocultismo, da astrologia. Enfim, vamos nessa. Bom, falar um pouco sobre ele. É importante falar da biografia, sim, né, porque a biografia do Fernando Pessoa está diretamente ligada à sua produção poética, né? Como eu disse, é um poeta que vai expressar a sua subjetividade e, ao mesmo tempo, né, um olhar externo também. Então, nasceu em Lisboa, no dia 13 de junho de 1888, Fernando Antônio, né? Portugal não se, o O não é nasalado, né? Antônio Nogueira Pessoa, né? Filho de Joaquim de Seabra Pessoa, natural de Lisboa, e de Dona Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural dos Açores. Né? Com apenas 5 anos, Fernando Pessoa ficou órfão de pai, que, acometido pela tuberculose, deixou a família em estado de pobreza. Então, nessa fase, a família decide leiloar as mobílias e passam a viver numa casa mais simples. Né? Então, isso também vai ter um reflexo, né, na poesia do Fernando Pessoa mais adiante. Né? Esse ponto de vista, né, das classes sociais menos privilegiadas. Né? No mesmo ano, nasce o irmão Jorge, né, que veio a falecer com menos de um ano. Em 1894, com apenas 6 anos, Fernando Pessoa cria seu primeiro heterônimo, denominado Chevalier de Pau. Né? Então, vamos lá. Nesse período também ele escreve seu primeiro poema, né, cujo título é a minha querida mamã. Né? Olha só, né? A vertente bem clássica, né, do Fernando Pessoa no início, né, com 6 anos de idade. Ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. Né? Olha só, uma influência romântica. Né? Então, dessa forma, fica claro que desde pequeno Fernando Pessoa possuía uma inclinação para as letras, línguas e literatura. Em 1895, a sua mãe casa-se novamente com o comandante João Miguel Rosa, que fora nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Assim, a família passa a viver na África. Né? Por isso que eu disse que o Fernando Pessoa, né, além da língua portuguesa, ele também falava-se fluentemente o inglês, né? Uma vez que a África do Sul, né, é um país de língua inglesa. Né? Aí a gente vai verificar, né, que os primeiros poemas foram escritos justamente, né, além desse aí, claro, né, que foge um pouco a regra, os poemas, né, já maduros do Fernando Pessoa, né, já numa idade mais madura, foram escritos primeiramente em inglês. Então esse fato refletiu substancialmente na sua formação, como eu disse, né? Isso porque na África recebeu uma educação inglesa, primeiramente num colégio de freiras da West Street, e depois na Durban High School. Outras perdas familiares vieram refletir no estilo de Pessoa. Né? Destacam-se a morte de suas irmãs Madalena e Henriqueta, que faleceu em 1901, com apenas 3 anos, e Maria Clara, com apenas 2 anos, em 1904. Olha só, o índice, né, de mortalidade infantil, né, naquele período. Né? Doenças como a tuberculose, o sarampo, a poliomielite, né, ainda não tinham vacinas. Né? Então, as crianças, né, e os idosos, né, acometidos por essas enfermidades, né, acabavam por não resistir e morriam. Né? E as crianças precocemente. Né? Fernando Pessoa tem um poema, né, tem um poema de um heterônimo, do Álvaro de Campos, né, que ele vai falar, o poema chama-se Aniversário, ele vai falar sempre, né,
Na época em que comemoravam-se os meus aniversários, eu era feliz e ninguém estava morto, né? Ele já está falando ali né, de uma visão de felicidade, né, atribuída à infância, né, quando a gente ainda tem a presença dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos pais, né? Então, essas perdas, né, vão refletir fortemente aí no caráter, né, e na formação do Fernando Pessoa. Em 1902, já com 14 anos, a família retorna a Lisboa. 3 anos mais tarde, matricula-se na Faculdade de Letras, no curso de Filosofia, porém não chega a concluir o curso. Começa a dedicar-se à literatura e, a partir de 1915, junta-se a um grupo de intelectuais, aos quais eu já citei aqui, né, o Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros. Então, eles, né, esse trio aí, né, vai fundar a revista Orfeu, né, e em 1916, seu amigo Mário de Sá Carneiro suicida-se. Né? Então, olha só, né, mais uma perda, né, forte aí na vida do Fernando Pessoa. Em 1921, Pessoa funda a editora Olisipo, onde publica poemas em inglês. Em 1924, pode perceber, né, que as datas são muito similares aqui às datas do modernismo aqui no Brasil também. Lá um pouco antes, né, 1915, né, mas ali o trâmite, né, mais forte, né, do Fernando Pessoa em termos de produção, justamente ele a partir dos anos de 1920. Né? Então, em 24, ele funda a revista Atena, ao lado de Rui Vaz. Em 1926, trabalha como co-diretor da revista de Comércio e Contabilidade. No ano seguinte, passa a colaborar com a revista Presença. Né? O grupo Presença, né, tinha o grupo, né, o Orfismo, né, que foi a origem ali do modernismo em Portugal, o grupo, né, que circundava essa publicação da revista Orfeu, ficaram conhecidos como orfistas, né, ou o orfismo. E o outro grupo, né, que vai surgir um pouco mais adiante, seria mais ou menos equivalente à segunda fase já do modernismo em Portugal, né, chamado de presencismo, né, justamente, né, pela publicação da revista Presença. Né? E o Fernando Pessoa ele vai falecer, então, né, na sua cidade natal, né, em Lisboa, no dia 30 de novembro de 1935, vítima de cirrose hepática com apenas 47 anos de idade. A cirrose hepática é uma enfermidade, né, associada à questão do uso de álcool. Né? Fernando Pessoa, um grande bebedor de vinho. Né? E aí ele tem até num poema ele fala, né? Você escreve bem quando bebe, então beba, o que vale o fígado diante da eternidade. Enfim, são as curiosidades aí da literatura, né? E aí, mais uma curiosidade, né? No leito de morte, a sua última frase foi escrita em inglês, né? Com a data de 29 de novembro de 1935, né? I know not what tomorrow will bring. Não sei o que o amanhã trará. Ninguém sabe. Bom, então vamos lá. As obras e características, né, do Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa é dono de uma vasta obra, né, ainda que tenha publicado somente 4 obras em vida, né, houve muitas publicações póstumas. Escreveu poesia e prosa em português, inglês e francês, além de ter trabalhado com traduções e críticas. Ele tem uma tradução, né, do Corvo, né, do Edgar Allan Poe, né, feita pelo Fernando Pessoa, que é uma tradução magistral, assim, né, um cuidado, né, com o acabamento estético, né, e significativo também do poema. A sua poesia é repleta de lirismo e subjetividade, né, voltada para a metalinguagem. A linguagem fala, né, de si mesma. Os temas explorados pelo poeta são dos mais variados, embora tenha escrito muito sobre sua terra natal, Portugal. Né? Ele é um grande representante, né, de Portugal. Mensagem, né, um dos livros
atribuídos aí a um dos heterônimos, né, praticamente todo rememorando, né, fatos e eventos da história de Portugal, né, quando Portugal, nos seus áureos tempos da Idade Média, né, Portugal ele é fundado ali nos anos de 1200, mais ou menos, né, primeiramente era um condado, né, condado portucalense, e aí isso foi dado de presente, né, para o Dom Henriques, né, que havia casado com a filha, né, do rei ali da Península Ibérica, né, todo, né, do norte da Península Ibérica, porque o sul ainda era domínio muçulmano. Isso também vai aparecer nessa obra do Fernando Pessoa, né, esses embates, essa cruzada, né, pela conquista. Depois, novamente, ele vai falar das grandes conquistas marítimas, né, feitas também por Portugal. Então, é uma obra, né, repleta, né, dessas memórias, né, coletivas, né, e que, de certa forma, trazem à tona, né, a grandeza de Portugal. Né? Por exemplo, Fernando Pessoa, né, escreveu aí sobre Dom Sebastião, né? Dom Sebastião, um dos grandes reis de Portugal, né, que vai morrer ou desaparecer, né, na Batalha de Alcácer Quibir, né? E aí há um mito, né, de que um dia Dom Sebastião voltaria e reinaria em Portugal, né? E levaria novamente Portugal à glória, né? Só que Portugal já não é mais nem monarquia, né? Vamos lá. As obras foram publicadas em vida, né, apenas 4, né, como eu disse aí, já é o primeiro em inglês, né, o 35 Sonnets, né, Antinous, English Poems, né, 1, 2 e 3, e Mensagem, né, que é esse livro que eu acabei de falar para vocês. E as obras póstumas, né, as obras lançadas depois que Fernando Pessoa faleceu. Então, aí já temos uma compilação, né, uma coletânea, poesias de Fernando Pessoa, a nova poesia portuguesa, né, poemas dramáticos, novas poesias inéditas, poemas ingleses publicados por Fernando Pessoa, cartas de amor de Fernando Pessoa, e mais uma série de outras publicações, né, recentemente, aí em 2012, né, encontrou-se alguns poemas esparsos, né, do Fernando Pessoa, os poemas, os fragmentos, né, e aí isso já foi logo sendo publicado e estudado, né, analisado, né, a obra dele é uma obra muito profunda, por isso ela é uma obra estudada, né, amplamente até hoje, né, seja por críticos literários de Portugal ou aqui mesmo no Brasil. Aqui nós temos um dos poemas mais emblemáticos do Fernando Pessoa, né, um dos poemas mais conhecidos dele, é o Fernando Pessoa por ele mesmo, né, chamado Autopsicografia. Né? O próprio nome, né, já é interessante, né? Psicografia seria escrever, né, através da manifestação de um espírito, né? Agora, autopsicografia, né, eu encarnado em mim mesmo, né, alguma coisa nesse sentido. Tanto que já a primeira estrofe ela já é bem complexa, né? Diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, a dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. É um poema tranquilo, né, digamos assim, escrito, né, em apenas 3 estrofes, né, de quadras, né, 4 versos, e de uma profundidade, né, muito grande também, né. Essa ideia do poeta é um fingidor, né, depois toda a compreensão para a ideia da heteronímia, né, a ideia de você fingir ser outro, né. Rimbaud, né, um dos poetas simbolistas franceses, né, ele já falava, eu é um outro. Né? Então, quando a gente trata da poesia, não é necessariamente o escritor, né? É o eu lírico, é o outro falando por ele ali. Né? E aí ele vai tratar da questão
aquela questão voltada, né, para o teatro grego, né? Que é quando você purga, né, o seu espírito, né, observando o outro, né, ou praticando uma maldade, ou sofrendo alguma coisa nesse sentido, né? É chamada de catarse, né? Quando você vê outro numa condição negativa, ruim, né? E aí você se sente bem, né? Porque é uma dor do outro, né? Então é o que está dizendo aqui. E aí nas calhas de roda, né? É a própria vida, né? Calhas de roda seriam os trilhos do trem, né? Que comboio, né? É trem, na linguagem lá, né? Utilizar o português de Portugal, né? Então, na vida, né? A vida está em constante movimento, né? A entreter a razão, né? Como que a gente entreter a razão? Com a ficção, né? Com a literatura, né? E aí, entreter o quê, né? Justamente não é entreter a mente, então não é algo racional, né? É algo, né, do coração, né, que representa aí as emoções, a subjetividade, né? Então é isso que o poema, de certa forma, vai tratar. Aí vamos falar um pouco sobre os heterônimos, né? O Fernando Pessoa foi um poeta excêntrico, né? De forma que criou inúmeros personagens, os famosos heterônimos, né? A personagem cabe bem aqui nesse contexto, porque personagem vem do latim, né, persona, né, que quer dizer persona, né, soar, né, soar através de. Né? Então, o personagem é aquele que soa, né, através do escritor. Então, diferente dos pseudônimos, esses, né, possuíam vida, data de nascimento, morte, personalidade, mapa astral e estilo literário próprio. Né? Olha só que poder, né, que o Fernando Pessoa tinha, né, de criar uma pessoa, né, que não existe fisicamente, né, mas existe subjetivamente. Os heterônimos mais importantes do Fernando Pessoa são, primeiramente, o Ricardo Reis. O Ricardo Reis ele recebe uma educação clássica, ele se formou em medicina, é considerado um defensor da monarquia, dono de uma linguagem culta e estilo neoclássico. Alguns temas presentes em sua obra são mitologia, morte e vida. Possuía grande interesse pela cultura latina e helenista. A obra Odes, de Ricardo Reis, foi publicada póstumamente em 1946. Então, olha só, essa faceta, né, do Fernando Pessoa, o Ricardo Reis, né, ele era muito parecido com os poetas do arcadismo. Né? Ele era neoclássico. Né? Então, ele tinha uma formação clássica, ele tinha um interesse pela cultura grega, pela cultura romana, né? E isso vai aparecer, né, ali na sua obra. Né? Então, é como se ele estivesse também em outro tempo, embora ele seja muito presente ali, né? Formado em medicina, né? Nem existe. Defensor da monarquia, quer dizer, era conservador, né? Não gostava de mudanças. Né? Então, o outro é o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos ele foi um engenheiro português que recebeu educação inglesa. Né? Olha só a semelhança aí com Fernando Pessoa. Sua obra, repleta de pessimismo e intimismo, possui forte influência do simbolismo, decadentismo e futurismo. As poesias de Álvaro de Campos foi publicada póstumamente em 1944. O Álvaro de Campos ele é o mais vanguardista, ele é o modernista, né, dos heterônimos do Fernando Pessoa. Né? Como ele tem essa influência do futurismo, né, então ele vai cantar a velocidade, o amor ao perigo, né, as grandes invenções do início do século XX, né, o cinema, o automóvel, né, a energia elétrica. Então, ele é o mais vanguardista, né, de todos os heterônimos do Fernando Pessoa. E aí agora a gente vai para o Alberto Caeiro. Né? O Alberto Caeiro é o contrário de todos eles, né? Uma linguagem simples, direta e temas que se aproximam da natureza. Alberto Caeiro cursou apenas a escola primária, embora ele tenha sido um dos mais profícuos heterônimos do Fernando Pessoa. Foi um anti-intelectualista,
antimetafísico, rejeitando dessa forma temas filosóficos, místicos e subjetivos. Publicada póstumamente As Poesias de Alberto Caeiro, em 1946. O Alberto Caeiro, né, até o Fernando Pessoa fala que o Alberto Caeiro era o mestre de todos os outros, né? Porque a poesia dele era a poesia mais primitiva, né? A poesia no seu início, na sua origem, né? Na sua essência, né? E os outros, né, já estavam impregnados por essa cultura mais ocidental, né? Então, o Alberto Caeiro seria o equivalente a uma espécie de poeta popular, né? Aqui no Brasil, a gente poderia aproximá-lo aí dos poetas de cordel, né? Embora, né, ele vai rejeitar ali a metafísica, né? Sempre há alguns questionamentos, né, dele ali, bem de caráter, né, subjetivo mesmo, né, bem próprio dele, inerente dele mesmo. Então, esses três são os três principais heterônimos, né? Fernando Pessoa chegou a ter mais de, segundo dizem, mais de 80 heterônimos, né? Já foram encontrados fragmentos, né, esparsos de 80 heterônimos, né? Mas esses são os três principais: o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro, né? E aí, para finalizar, nós temos um semi-heterônimo, né? Porque ele vai, de certa forma, projetar, né, algumas características próprias, né, do Fernando Pessoa. Então, o Fernando Pessoa até explica, ele diz: não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afetividade. Então, Bernardo é autor do Livro dos Desassossegos, considerado uma das obras fundadoras da ficção portuguesa no século XX. Narrada em prosa, trata-se de uma espécie de autobiografia. Na trama, Bernardo Soares é um ajudante de guarda-livros em Lisboa, ao lado de Fernando Pessoa. Olha só, né? Os dois, né, convivendo como se os dois realmente existissem ali, né? Então, Fernando Pessoa é um poeta, né, que se deve observar, né, com muita atenção, vez ou outra está sendo cobrado nos processos seletivos, né? Então, entender bem a poesia do Fernando Pessoa, entender a questão dos heterônimos, né, das suas diferenças, né? Então, percebendo isso aí, com certeza, entende bem o modernismo português e também a própria trajetória do Fernando Pessoa e dos seus heterônimos. Muito bem, então acho que é isso, né, sobre o Fernando Pessoa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo? Sem mais para o presente momento, me despeço. Até mais.